Vou fazer aqui um estudo em relação a ponto material e corpo extenso, né, o significado de cada um. Bom, é importante entender principalmente que quando a gente fala de um objeto que é classificado ou como ponto material ou como ponto extenso, é porque a gente está estudando esse objeto em relação a determinado assunto da física, né? Seja a própria mecânica, né, a cinemática, ou seja em óptica, ou mesmo em eletricidade, né, ou ondulatória, em qualquer uma das áreas da física, a gente vai estar fazendo um estudo de um objeto ou de uma partícula elementar. Bom, daí se é partícula a gente já tem uma classificação definida entre essas duas, né? Então vamos ver aqui, ponto material, partícula ou ponto pontiforme são três palavras que designam a mesma coisa, são sinônimos que definem corpos cujas dimensões podem ser desprezadas em determinado estudo, que é justamente o que eu estou falando. A gente está fazendo um estudo, uma análise de alguma de alguma grandeza física, né, da atuação de alguma grandeza física em um contexto. E aí a gente define o corpo analisado como ponto material ou como corpo extenso, né? Não sendo, portanto, importante quaisquer informações a respeito de suas dimensões. E nesse caso consideramos o corpo como pontual, né? O que é considerar pontual? É poder representá-lo como um ponto, né? Se a gente faz um desenho, uma geometria daquilo tudo, a gente pode representar o corpo como um ponto. E aí não importa se ele tem comprimento, largura e altura, importa que o ponto ali desenhado é suficiente para efetivar as observações físicas inerentes a ele, né? Quer dizer, as observações elas trarão lucidez para o observador, ou seja, elas vão trazer uma informação válida, verdadeira, mesmo que ele considere como um ponto material, que ele despreza as dimensões. Porque, na verdade, todo objeto, ou a maioria dos objetos estudados na física, eles vão ter dimensões. Mas há casos em que justamente a gente pode desprezar. Nem sempre tem dimensão, como é o caso de uma carga elétrica. A carga elétrica não tem dimensão, né? Assim, não tem uma dimensão considerável, né? Claro que uma junção de cargas elétricas, elas vão, em algum momento, apresentar um volume que talvez já não possa mais ser desprezado, né? Vai depender também de em que nível da física a gente está estudando. O fato é que o contexto, muitas vezes, pode permitir que a gente despreze as dimensões. Nesse caso, a gente chama de corpo pontiforme, ponto pontiforme, partícula ou ponto material. O contrário disso é o corpo extenso, né? Como é que a gente define aqui? Corpo extenso define a situação contrária, ou seja, quando não podemos desprezar as dimensões do corpo e torná-lo pontual. Essas necessidades surgem quando o contexto problematizado é de tamanho próximo ao do corpo estudado. Exatamente. Quando o contexto, quando o que circunda, aquilo que circunda o corpo, a área, o espaço que circunda o corpo, ou outros corpos, quando tudo isso possui dimensões próximas do corpo estudado, geralmente a gente não consegue considerar aquele corpo como ponto material, e aí ele vai ser chamado de corpo extenso. E para efeito de estudo, a gente tem que considerar as dimensões dele. Bom, um exemplo com certeza clássico é de um carro, eu sempre uso, é de um carro trafegando numa rodovia, como por exemplo a BR-116, né? Veja bem, as dimensões de um carro, mesmo que de uma carreta, aquelas de 22,5 metros, bem grande, né? Então, ela é grande, né? Para um ser humano, ela é grande. Mas para uma rodovia do tamanho da BR-116, que corta o país de norte a sul, ela não é grande, na verdade. Na verdade, a gente pode dizer que é infinitamente pequena até. Significativa, ridicularmente pequena, né? Uma carreta seria ridicularmente pequena em relação ao comprimento total da rodovia. Então, nesse caso, não há nenhuma dúvida que se a gente está estudando o movimento desse corpo, a carreta, um carro, que está ali trafegando na BR-116, a gente pode considerar esse corpo como ponto material, como partícula, como os três sinônimos, não é isso? Então, com corpo pontiforme, né? São três sinônimozinhos. Então, a gente... Aliás, tem até um detalhe. Esses três sinônimos, eles geralmente são usados a depender de em qual física a gente está usando. Normalmente, na cinemática, a gente chama de ponto material. Né? Quando está estudando óptica, geralmente é corpo pontual ou ponto pontiforme. Ponto pontiforme. Pontiforme é forma de ponto. Né? Então é até redundante falar ponto pontiforme, mas não tem problema. E lá no eletromagnetismo, por exemplo, a gente vai falar principalmente de cargas, então até por elas serem elementares, a gente vai usar muito o termo partícula, né? Todos eles têm dimensões desprezíveis no âmbito do estudo ali que a gente está realizando, tá?
Então, quando é que um corpo não é ponto material? Um exemplo, sei lá, eu tentei buscar aqui, o Sol em relação à Terra não pode ser considerado um ponto material, porque o Sol, na verdade, é muito maior que a Terra. Então, mesmo eles estando muito distantes, todo estudo que você vai fazer em relação ao Sol e à Terra, você é obrigado a considerar as dimensões. Tanto é que se não fosse assim, nem existiria eclipse. Se isso não fosse tão real e tão verdadeiro, não existiria eclipse. Porque o eclipse, por exemplo, um eclipse solar em que a Lua se põe entre o Sol e a Terra, não é verdade? Nesse caso, a própria dimensão da Lua, que é ainda menor que a Terra e muito menor que o Sol, ela é tão grande e também não pode ser considerada ponto material e sim corpo extenso, de tal forma que ela consegue, a depender do campo de visão, cobrir o Sol, cobrir toda a luz emanada pelo Sol, né? Então, apesar das distâncias muito grandes entre Sol, Lua e Terra, ainda assim os tamanhos desses corpos são tão grandes que eles não conseguem, em relação ao estudando uns em relação aos outros, você não consegue considerar ponto material, né? Então, com certeza é um clássico. Já se a gente tentar comparar o Sol com um grão de areia que está aqui na Terra, o movimento de um grão de areia que está aqui na Terra em relação ao Sol não tem como não considerar ponto material. Né? Até para nós seres humanos, um grão de areia ele praticamente é um ponto material, é bem próximo disso. Né? Isso é fato. Em relação ao Sol, que além de estar muito distante, é muito maior, então aí a gente nem discute muito. Né? E então a gente estabeleceu aí a diferença entre um e o outro, né? Ponto material e corpo extenso. Para finalizar, só mais um exemplo, na óptica, inclusive como eu tinha dito, na óptica geralmente a gente usa o termo ponto pontiforme, né? O termo, a expressão redundante ponto pontiforme, e na óptica tem um estudo que é feito massivamente, que é o estudo de lentes, né? Lentes convexas, côncavas, ou ainda os espelhos, espelho convexo, espelho côncavo, e ali quando a gente bota o objeto para ser avaliado, quando a gente vai fazer o estudo de um objeto, né? Aqui, a depender de que posição o objeto está do espelho, que distância, se está no foco, se está antes ou depois do foco, ele vai gerar uma imagem, né? E a gente estuda como é que funciona, a depender da distância do objeto ao espelho, como vai funcionar as características da imagem, né? E a depender também do tipo de espelho. Então, ali é um caso clássico e eu acredito que muito forte, que determina quando o corpo é extenso. Ali não tem como duvidar disso. Quem já estudou sabe. É impossível duvidar de que quando a gente põe um objeto ali no espelho, ele é um corpo extenso. Tanto é que nos estudos a gente sempre vai considerar com grande relevância as dimensões dele. Principalmente a altura, porque geralmente a gente faz uma comparação da altura, né? Profundidade não importa muito, talvez. Mas a altura, que muitas vezes é aumentada ou diminuída, a depender do tipo de espelho e das distâncias, né? E aí então isso só deixa claro pra gente a característica do corpo. Como o espelho é mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma altura, ou muito próximo do objeto, aí você tem que considerar a altura, né? É um caso clássico aí que traz para a gente essa questão dos tamanhos. Quando o objeto estudado e a área que o envolve, ou outros elementos que o envolvem, são de dimensões muito próximas, fica muito difícil considerar como ponto material. E aí a gente chega no corpo extenso. Então é isso aí.